Prepare-se para uma jornada transformadora. Convidamos você a mergulhar conosco nas profundezas de um mistério que transcende o tempo e o espaço, um evento que abalou os alicerces do universo e redefiniu o destino da humanidade. Neste estudo, não apenas revisitaremos a crucificação de Cristo, mas o faremos sob uma ótica raramente explorada, a perspectiva dos anjos e, em particular, do arcanjo Miguel. O que teria levado o mais formidável comandante celestial, aquele cuja espada flamejante impõe temor às hostes das trevas, a abaixar sua arma e possivelmente ajoelhar-se diante de um homem ferido, ensanguentado e moribundo? A resposta, cremos, reside não na fraqueza, mas em uma reverência cósmica, um reconhecimento da soberania divina manifesta no sacrifício supremo. Junte-se a nós, enquanto desvendamos os véus do invisível, exploramos o silêncio das legiões celestiais e contemplamos a majestade do amor redentor, um amor que os próprios anjos anseiam compreender em sua plenitude. Este é um convite à reflexão, à adoração e, quem sabe, a uma nova compreensão das provações que, como escolhidos de Deus, também enfrentamos em nossa jornada de fé, espelhando de alguma forma a entrega do Mestre. No coração das Escrituras Sagradas, a figura de Miguel, o arcanjo, emerge com uma proeminência inegável, um farol de lealdade e poder a serviço do Altíssimo. O profeta Daniel, em seu 10º capítulo, versículo 13, nos oferece um vislumbre da magnitude de sua intervenção. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias. Eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Aqui, Miguel não é apenas um anjo entre muitos, mas um dos primeiros príncipes, uma designação que sublinha sua elevada estatura na hierarquia celestial. Ele surge como uma força de intervenção divina em meio a uma batalha espiritual invisível, confrontando poderes demoníacos que influenciavam os impérios terrenos. Sua prontidão para intervir quando a vontade de Deus encontra resistência demonstra sua dedicação e o papel crucial que desempenha na execução dos planos divinos. Esta passagem revela que as provações do povo de Deus, e mesmo dos seus mensageiros, frequentemente ocorrem em um cenário de intenso conflito espiritual, onde seres como Miguel são enviados para garantir que a luz prevaleça sobre as trevas e que os escolhidos sejam socorridos em suas lutas. A mais significativa menção a Miguel, contudo, encontra-se em Daniel 12, versículo 1. Naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo. E haverá tempo de angústia, qual nunca houve desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo todo aquele que for achado escrito no livro. Nesta profecia, Miguel é explicitamente chamado de o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo. Uma referência direta e inequívoca a Israel, o povo da aliança e, por extensão, a todos os escolhidos de Deus ao longo das eras. Esta designação não é casual, nem meramente honorífica. Ela carrega o peso da responsabilidade divina. Ao longo da história bíblica, vemos Deus levantando líderes, profetas e reis para guiar e proteger Israel. Mas no plano invisível, acima de todas essas figuras terrenas, Miguel se destaca como o guardião celestial, velando por eles, especialmente em tempos de crise e angústia sem precedentes. As provações dos escolhidos, portanto, nunca são enfrentadas sozinhos. Há uma sentinela celestial designada para sua defesa. O papel de Miguel transcende a mera capacidade militar. Ele é um guardião judicial e espiritual do destino do povo escolhido. Ele não apenas combate as forças que se opõem a Deus, mas zela ativamente para que os planos divinos para seus filhos não sejam frustrados pelas artimanhas do mal. Por que Miguel? A resposta pode residir em sua fidelidade inabalável.
Em um cosmos marcado pela divisão entre rebelião e lealdade, onde anjos caíram e a humanidade se desviou, Miguel representa aquele que nunca vacilou diante do trono divino, mantendo-se firme em seu propósito e submissão. Ele não protege o povo de Deus por um favoritismo arbitrário, mas por uma missão divina intrinsecamente ligada ao propósito eterno de Deus para a redenção. Nesse sentido, Miguel se torna um símbolo da fidelidade celestial, uma personificação não apenas de força e poder, mas de constância, justiça e dedicação ao plano de salvação. Os escolhidos, em suas próprias provações de fé, são chamados a espelhar essa mesma fidelidade, confiando que, assim como Miguel defende a causa de Deus, ele também os defenderá. Ao estudarmos essas passagens e contemplarmos a profundidade de seu ministério, percebemos que a atuação de Miguel vai muito além de momentos isolados de intervenção. Ele é uma presença contínua, uma força celestial que surge quando os céus se movem em defesa da terra, um baluarte contra as investidas do inimigo. Sua autoridade entre os anjos e sua ligação intrínseca com o povo de Deus são inseparáveis da missão redentora que Deus estabeleceu desde a fundação do mundo. Se no Antigo Testamento sua figura já impressiona pela autoridade e pelo poder demonstrados em favor dos servos do Senhor, no Novo Testamento sua imagem ganha contornos ainda mais nítidos e uma força ainda maior, revelando um papel ainda mais profundo nos desdobramentos cósmicos da salvação. As provações dos escolhidos, desde a perseguição dos primeiros cristãos até os desafios enfrentados pelos fiéis, hoje encontram um paralelo na constante vigilância e prontidão de Miguel, assegurando que mesmo nas maiores tribulações, o propósito de Deus para seu povo se cumprirá. A imagem de Miguel, o arcanjo guerreiro, atinge seu clímax de poder e autoridade no Novo Testamento, especificamente em um dos episódios mais intensos e reveladores do livro do Apocalipse. Em Apocalipse 12, versículos 7 a 9, está escrito: Houve batalha no céu. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão. E batalhava o dragão e os seus anjos, mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada o Diabo e Satanás, que engana todo o mundo. Ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. Esta não é meramente uma cena simbólica ou uma alegoria poética. É a revelação de uma guerra real, espiritual e cósmica, um conflito que ecoa desde os primórdios da criação. O confronto não é apenas contra um inimigo terreno, mas contra aquele que, desde o princípio, tentou usurpar o trono de Deus e corromper sua criação, o mesmo que instiga as provações contra os escolhidos. Neste cenário apocalíptico de confronto direto, Miguel se destaca não apenas como um guerreiro vitorioso, ungido com poder celestial, mas como o legítimo representante da fidelidade divina. Enquanto o dragão Satanás representa a insurreição, a mentira, a rebelião e a corrupção que busca desviar os corações da verdade, Miguel surge como aquele que guarda a ordem do céu, mantendo-se firme e inabalável ao lado de Deus, desde a queda original de Lúcifer. Sua vitória esmagadora sobre as forças do mal não é fruto apenas de um poder superior, mas, fundamentalmente, de uma lealdade inquebrantável ao Criador. Miguel não age por ambição pessoal ou desejo de glória própria, mas por uma missão divinamente ordenada. Ele lidera os exércitos celestiais com autoridade conferida, não porque buscou essa posição de destaque, mas porque nunca desviou seu olhar do trono de Deus, permanecendo fiel quando outros caíram. Esta mesma lealdade é esperada dos escolhidos em suas provações, que, ao permanecerem firmes, participam da vitória de Cristo.
A fidelidade de Miguel é, portanto, seu maior poder. A armadura que o reveste e a espada que empunha em nome do Senhor dos Exércitos. Em tempos de rebelião celestial, quando muitos anjos se afastaram da luz divina, seduzidos pela soberba do anjo caído, Miguel permaneceu firme, inabalável em sua devoção. Quando outros caíram em desgraça, ele se manteve de pé, um bastião da verdade e da justiça celestiais. E no momento da grande batalha, quando a própria estrutura da criação parecia estar à beira do colapso espiritual, sob o peso da rebelião, foi ele quem se levantou, não em nome próprio buscando honra para si, mas em nome da justiça divina, para defender a santidade e a soberania de Deus. Essa postura de submissão leal e coragem inabalável é o que o torna tão singular e poderoso, um exemplo para os escolhidos que enfrentam o dragão em suas próprias vidas, sabendo que a vitória final pertence àqueles que são fiéis até o fim. Miguel não representa apenas a força bruta do céu, mas personifica a sua retidão, a sua justiça e a sua santidade. Ele é a espada que combate o mal com precisão divina, mas também o escudo que protege aquilo que é santo, puro e alinhado com a vontade de Deus. Por isso, quando enfrentou o maior inimigo do bem, o arqui-enganador Satanás, ele não hesitou, não vacilou, mas combateu com a autoridade do Altíssimo e venceu, precipitando-o das alturas celestiais. Curiosamente, nem sempre a vitória de Miguel se manifesta em combate aberto e estrondoso. Há momentos, como veremos, em que sua verdadeira grandeza se revela não na força demonstrada em batalha, mas na força contida pela obediência. Uma lição poderosa para os escolhidos de Deus, que aprendem que nem todas as batalhas são vencidas com a espada, mas muitas vezes com a submissão à vontade soberana do Pai, mesmo em meio às mais árduas provações. Um dos episódios mais misteriosos e reveladores das Escrituras, que lança luz sobre o caráter e a submissão de Miguel, ocorre na Epístola de Judas, versículo 9. Mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele, mas disse: "O Senhor te repreenda." O texto é breve, conciso, mas o que está contido ali é de uma profundidade teológica imensa. Miguel, o líder das milícias celestiais, o vencedor da batalha no céu, encontra-se novamente diante de Satanás, seu antigo adversário, em um embate que, à primeira vista, poderia ter terminado com um simples comando de sua parte. Se quisesse, Miguel, com o poder que lhe foi outorgado, poderia ter aniquilado ou subjugado o inimigo ali mesmo. Ele tinha o poder, a autoridade e legiões ao seu dispor. Contudo, ele não o fez. E a razão para essa contenção é profundamente instrutiva para todos os escolhidos que enfrentam o acusador. A razão pela qual Miguel se conteve é porque ele conhece intimamente os limites da missão que lhe foi confiada e a soberania daquele a quem serve. Ele não age por impulso, não se deixa guiar pela raiva momentânea, nem pelo orgulho ferido, mesmo diante da audácia do inimigo. Miguel age estritamente de acordo com a vontade de Deus, e seu poder, por mais vasto que seja, é completamente subordinado à soberania divina. Essa postura de autocontrole e submissão revela algo essencial sobre o arcanjo. Ele é, antes de tudo, obediente e só então um guerreiro. Ele compreende que há momentos e esferas de juízo que pertencem somente ao Senhor. Ao proferir as palavras, "O Senhor te repreenda", Miguel não está demonstrando fraqueza, mas está, de fato, recuando de exercer um juízo que não lhe cabia, reafirmando que apenas Deus tem a autoridade suprema para julgar e executar sentenças dessa natureza. Esta é uma lição crucial para os escolhidos, que em suas provações devem confiar no justo juízo de Deus.
Essa obediência exemplar não é, de forma alguma, um sinal de fraqueza ou covardia, mas sim uma profunda reverência à ordem estabelecida por Deus nos céus e na terra. É uma submissão consciente e voluntária ao trono daquele que é o justo juiz, o único soberano sobre toda a criação. Isso nos mostra que, mesmo diante da personificação do mal, Miguel não age por conta própria, não toma para si prerrogativas que não lhe foram dadas. Ele espera, confia e honra a hierarquia divina, sabendo que Deus agirá no tempo e da maneira correta. Este episódio silencioso, travado sobre o corpo de um dos maiores profetas de Israel, nos revela uma das virtudes mais poderosas e admiráveis do céu: a obediência. E essa virtude se tornará ainda mais significativa e pungente quando imaginamos Miguel, o poderoso arcanjo, diante da cena indescritível da crucificação de Cristo. Se naquele momento, disputando com Satanás, ele reconheceu que o combate final não era físico, mas espiritual e pertencente ao Senhor, então sua atitude diante do Calvário começa a fazer total sentido. Afinal, o que poderia levar um guerreiro celestial da magnitude de Miguel, conhecido por sua força inigualável, sua liderança inspiradora e sua coragem indômita diante das mais densas trevas, a sequer considerar ajoelhar-se? Miguel, o arcanjo, sabia, com uma clareza que talvez escape à nossa compreensão limitada, reconhecer quando a espada precisava ceder lugar ao desenrolar do plano eterno do amor divino. A cruz, à primeira vista, para os olhos humanos e para as hostes demoníacas, parecia a ruína de um Messias rejeitado, a derrota humilhante de um pretenso rei pelos poderes terrenos. Contudo, sob a perspectiva do céu, sob o olhar dos anjos e do próprio Deus, a cruz era o clímax de uma guerra espiritual iniciada muito antes da criação do mundo, a consumação da promessa de redenção feita desde o Éden, quando a semente da mulher esmagaria a cabeça da serpente. Era o palco da maior de todas as vitórias, ainda que velada em sofrimento e aparente fracasso, uma vitória que asseguraria a salvação dos escolhidos que perseverassem em suas próprias cruzes. O apóstolo Paulo, com sua profunda revelação teológica, registra esse triunfo espiritual com clareza cristalina em sua carta aos Colossenses, capítulo 2, versículo 15. E despojando os principados e potestades, os expôs publicamente e deles triunfou em si mesmo. Naquele momento de dor excruciante, de aparente fracasso e abandono, Jesus não foi vencido. Ele venceu. Ele desarmou as forças malignas que por milênios oprimiram a humanidade, humilhou-as publicamente diante de toda a criação, visível e invisível, e selou a maior e mais definitiva vitória da história do universo. Para Miguel, o incansável defensor dos céus e do povo de Deus, ver essa cena se desenrolar era contemplar o plano divino, arquitetado desde a eternidade, finalmente sendo cumprido em sua plenitude. Diante dessa consumação gloriosa, não havia mais batalhas a travar naquele instante específico, apenas uma profunda e reverente adoração a prestar ao Cordeiro de Deus, que tirava o pecado do mundo, abrindo o caminho para que os escolhidos também triunfassem sobre suas provações. Como comandante supremo das hostes celestiais, Miguel teria pleno e inequívoco entendimento do que estava se desenrolando naquele momento decisivo e cósmico no Calvário. Embora sua essência fosse a de um guerreiro, sempre vigilante e pronto para agir em defesa da justiça e da santidade de Deus, ele sabia mais do que ninguém que a salvação da humanidade não viria pela força da espada, nem pela intervenção militar dos exércitos angelicais, mas unicamente pelo sangue precioso do Cordeiro Imaculado. O próprio Jesus deixou isso meridianamente claro momentos antes de ser preso, quando Pedro tentou defendê-lo com uma espada. Jesus o repreendeu dizendo: "Ou pensas tu que eu não poderia agora orar a meu Pai, e que ele não me daria mais de 12 legiões de anjos?"
Mateus 26:53. Esta pergunta retórica revela a imensa reserva de poder celestial à disposição de Cristo, um poder que ele deliberadamente escolheu não usar, para que as Escrituras e o plano de salvação para os escolhidos se cumprissem. Reflita conosco sobre este momento crucial. Se você já se sentiu impotente diante das provações, lembre-se que o próprio Cristo, tendo legiões à sua disposição, escolheu o caminho da obediência e do sacrifício. Que lição podemos extrair disso para nossas vidas? Na linguagem militar romana, uma legião representava cerca de 6.000 soldados. Multiplicando isso por 12, estamos falando de mais de 72.000 anjos guerreiros celestiais, cada um deles possuindo um poder inimaginável, prontos para agir com um simples comando do Filho de Deus. Era poder mais do que suficiente para obliterar da existência qualquer exército terreno, para reduzir a cinzas impérios inteiros e silenciar qualquer oposição. E ainda assim, houve silêncio. Um silêncio ensurdecedor e carregado de significado, pois naquele silêncio residia a obediência de Cristo e a submissão do céu ao plano redentor do Pai. A expectativa de muitos, inclusive de seus discípulos mais próximos, era radicalmente outra. Entre os discípulos, havia quem sonhasse ardentemente com um Messias que levantaria o punho cerrado contra a opressão de Roma, que libertaria Israel do jugo estrangeiro com demonstrações de força e glória terrena. Até mesmo Judas Iscariotes, segundo algumas interpretações teológicas, teria se frustrado profundamente por esperar uma revolta nacionalista imediata, uma libertação política que restaurasse a soberania de Israel. Mas esse nunca foi o plano primordial de Deus. O reino que Cristo veio estabelecer não era deste mundo, como ele mesmo afirmou a Pilatos. João 18:36. As provações dos escolhidos frequentemente envolvem a desconstrução de suas expectativas terrenas para que possam abraçar os propósitos celestiais, que são infinitamente mais elevados e duradouros. A verdadeira libertação que Cristo oferecia transcendia as fronteiras políticas e as limitações temporais. Era uma libertação do pecado, da morte e do poder das trevas. O próprio diabo, durante a tentação no deserto, tentou desviar Jesus de seu propósito, oferecendo-lhe todos os reinos da terra e sua glória em troca de um único ato de adoração. Mateus 4:8-9. Era uma tentativa astuta de desviar o Salvador de seu verdadeiro e eterno propósito, oferecendo um atalho para um reino temporal em vez do árduo caminho da cruz que levaria a um reino eterno. Satanás propunha uma vitória política e terrena, em vez da vitória espiritual e cósmica que Deus havia planejado. A cruz, por mais paradoxal e escandalosa que parecesse aos olhos do mundo, era, na verdade, o trono onde o verdadeiro Rei dos Reis seria entronizado, não com uma coroa de ouro, mas com uma coroa de espinhos, não com um cetro de poder, mas com cravos em suas mãos e pés. E Miguel, à frente de incontáveis miríades de anjos, não se moveu para impedir esse aparente desastre, não por falta de poder ou lealdade, mas por profunda obediência ao plano eterno de Deus, um exemplo para os escolhidos que devem submeter sua vontade à do Pai. Miguel, segundo as Escrituras Sagradas, é o grande príncipe que se levanta para proteger o povo de Deus em tempos de angústia. Daniel 12:1. O guerreiro celestial que lidera as forças da luz contra Satanás e seus anjos caídos. Apocalipse 12:7. Ele é, muito provavelmente, o anjo mais poderoso e preeminente que já existiu, superado em autoridade apenas pela Trindade divina. Se a ordem tivesse sido dada pelo Pai ou pelo Filho, Miguel poderia ter varrido da face da terra todas as forças malignas e humanas que conspiravam contra Cristo com uma única ação fulminante. Ele poderia ter silenciado demônios com um aceno,
destruído impérios com um sopro, feito calar as multidões zombeteiras com o ressoar da justiça do céu. Mas ele não foi autorizado a intervir, porque o poder naquele dia específico, naquele momento crucial da história da redenção, curvou-se humildemente à obediência. A força imensurável do céu dobrou-se diante do amor sacrificial. Deus, em sua soberania e sabedoria insondáveis, não permitiu a intervenção angélica, por mais justificada que parecesse, porque o sacrifício de seu Filho unigênito era o único caminho para a redenção da humanidade caída, o único meio pelo qual os escolhidos poderiam ser reconciliados com Ele. A cruz precisava acontecer para que a justiça divina fosse satisfeita e a misericórdia divina fosse estendida. E os céus, em um silêncio reverente e solene, talvez com os joelhos dobrados em adoração e espanto, testemunharam esse momento sagrado, o triunfo do amor incondicional sobre o ódio visceral, da obediência filial sobre a força bruta, da eternidade sobre o imediatismo das paixões humanas. Afinal, nem mesmo o mais poderoso dos guerreiros celestiais, nem mesmo Miguel Arcanjo, poderia ou ousaria impedir o Rei dos Reis de subir ao seu trono de madeira, o altar do seu sacrifício vicário. Essa contenção angélica é um testemunho eloquente da centralidade da cruz no plano de Deus. Essa contenção angelical, essa aparente inação diante da flagrante injustiça perpetrada pelos homens contra o Filho de Deus, revela o quanto a cruz estava inserida na vontade soberana e predeterminada de Deus. O silêncio do céu não era um sinal de abandono ou indiferença, mas sim uma demonstração de profunda obediência ao decreto divino. A missão de Jesus, desde antes da fundação do mundo, era morrer, não por fraqueza ou como vítima das circunstâncias, mas por uma escolha deliberada, um ato de amor supremo. Diante disso, o gesto mais poderoso e significativo que Miguel e todos os anjos poderiam realizar não era o de erguer suas espadas em defesa, mas o de dobrar seus joelhos em adoração. Ajoelhar-se diante da cruz seria o reconhecimento silencioso, porém eloquente e profundo, de que o plano do Altíssimo para a salvação dos seus escolhidos havia sido consumado de forma perfeita e irrevogável. E se Miguel, o paladino celestial, o defensor do povo de Deus, o vencedor de incontáveis batalhas espirituais contra as forças das trevas, se ajoelhou em reverência diante do Cristo crucificado, é perfeitamente possível e teologicamente coerente imaginar que todos os anjos do céu fizeram o mesmo. Não por tristeza paralisante ou desespero, embora a dor daquele momento fosse palpável, mas por uma profunda e avassaladora reverência. É como se, naquele instante crucial da história cósmica, o céu inteiro tivesse parado, não em lamento fúnebre, mas em adoração solene e maravilhada. A cruz não foi apenas um lugar de sofrimento indescritível e agonia física. Foi o trono onde o Cordeiro de Deus venceu o dragão, onde a vida triunfou sobre a morte e onde o amor redentor de Deus foi derramado para a salvação de todos os que creem. Para os escolhidos, a visão dessa adoração celestial serve como um lembrete do valor infinito do sacrifício de Cristo. Ajoelhar-se desse modo para seres da magnitude e santidade dos anjos, e especialmente para Miguel, não seria um sinal de rendição ao inimigo ou de derrota, mas sim um ato supremo de honra, reconhecimento e adoração ao Rei que se entregava. Miguel, aquele que combateu o mal desde o seu surgimento, teria entendido com uma clareza ofuscante a natureza daquela vitória.
O mal não foi vencido por uma demonstração superior de força militar celestial, mas pelo sacrifício voluntário e amoroso do Filho de Deus. E quando o Salvador bradou, "Está consumado", e entregou seu espírito, a terra tremeu violentamente, o véu do templo se rasgou de alto a baixo, as pedras se partiram e até os mortos ressurgiram de seus túmulos. Mateus 27, 50, 53. A criação inteira reagiu em espanto e convulsão, mas o céu, podemos imaginar, reagiu em profunda e silenciosa reverência. A glória de Deus brilhou intensamente, não apenas no silêncio da dor excruciante do Filho, mas também no estrondo dos fenômenos sagrados que acompanharam sua morte. Porque naquele momento singular, mesmo em meio a relâmpagos, terremotos e a escuridão que cobriu a terra, o verdadeiro poder, a verdadeira majestade e a verdadeira glória se revelaram não em um conquistador implacável, mas no Cordeiro manso e humilde, que se entregou voluntariamente por amor à humanidade perdida. A cruz não foi apenas o sacrifício de um homem justo e inocente. Foi o momento em que o próprio Deus encarnado em carne e sangue, o Verbo que se fez carne e habitou entre nós, se deixou crucificar pelos pecados do mundo. Este fato transcendental muda radicalmente toda a nossa perspectiva e certamente mudou a dos seres angelicais que testemunharam tal evento, reforçando a esperança dos escolhidos na consumação de sua própria redenção. Quando olhamos para a morte de Jesus, à luz das Escrituras, em sua totalidade, entendemos que ali, pendurado entre o céu e a terra, não estava apenas um homem sofrendo uma penalidade injusta, mas o Criador do universo, se entregando voluntariamente por amor às suas criaturas rebeldes. E se há uma verdade que ressoa com autoridade inquestionável em toda a Escritura Sagrada, é que os anjos não apenas servem a Deus com diligência, mas o adoram com fervor incessante. Eles o exaltam sem cessar diante do seu trono de glória, como descrito vividamente em Apocalipse, capítulo 5. E quando Deus se manifesta de forma especial e poderosa, eles se prostram em adoração. A carta aos Filipenses, capítulo 2, versículos 10 e 11, declara que ao nome de Jesus se dobrará todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Isso, inequivocamente, inclui os anjos. A Epístola aos Hebreus, capítulo 1, versículo 6, é ainda mais direta e explícita ao afirmar, e novamente, ao introduzir o primogênito no mundo, diz: "E todos os anjos de Deus o adorem." Esta é uma ordem divina, universal e perpétua. E como Miguel é um dos mais leais, se não o mais leal e proeminente servo diante do trono de Deus, seria impensável, teologicamente inconsistente, que ele não se prostrasse em adoração diante da manifestação sacrificial de Cristo na cruz. Mas a adoração de Miguel não viria de uma mera obrigação hierárquica, mas de um reconhecimento profundo e maravilhado da natureza divina e do ato redentor de Jesus. Quando ele olhou para aquele homem pendurado na cruz, coberto de chagas e sangue, ele viu não apenas o Salvador da humanidade, mas o próprio Criador, seu Senhor, que por um amor incompreensível tomava sobre si o peso esmagador do pecado do mundo. Esta visão é um conforto para os escolhidos, sabendo que o próprio comandante celestial reconhece a soberania de seu Redentor. Miguel, que conhecia Jesus em sua glória preexistente como o Verbo eterno, o Rei majestoso do céu, agora o via em um estado de humilhação extrema, de esvaziamento voluntário, kenosis. O Filho de Deus, que outrora se sentava em um trono de luz e majestade, cercado por miríades de anjos adoradores, agora se entregava à morte mais ignominiosa, a morte de cruz, para trazer vida e reconciliação a todos os que nele crescem.
o guerreiro celestial que havia combatido incansavelmente contra as forças das trevas ao lado do próprio Cristo em batalhas cósmicas, agora se deparava com a mais surpreendente, paradoxal e incompreensível manifestação do amor divino. O Deus eterno, vestido em carne e sangue, padecendo indizivelmente por aqueles que não mereciam tal sacrifício. Como não se ajoelhar diante de tal demonstração de amor e poder sacrificial? A dor lancinante do momento não apagava a glória divina, mas a revelava em sua forma mais pura e sublime, a do sacrifício e da entrega incondicional. O que dizer então do papel específico dos anjos durante o evento da crucificação? A Bíblia não relata explicitamente uma batalha nos céus ocorrendo simultaneamente à crucificação, como a descrita em Apocalipse 12, que parece referir-se a um conflito mais amplo ou a um evento específico na história da redenção. No entanto, há razões bíblicas e teológicas para crer que o mundo espiritual não estava, de forma alguma, em silêncio ou inativo. Se as trevas espirituais estavam se movimentando com intensidade particular, como sugerem passagens como Lucas 22, versículo 53, onde Jesus afirma aos seus captores: "Todos os dias estava eu convosco no templo, e não estendestes as mãos contra mim, mas esta é a vossa hora e o poder das trevas." Então, por consequência lógica, o céu também estava intensamente atento e envolvido. Miguel, como líder das forças celestiais, certamente teria sentido a tensão espiritual daquele momento, a batalha invisível que se travava pela alma da humanidade e pelo destino dos escolhidos. Contudo, como mencionado anteriormente, os anjos, incluindo Miguel, não intervieram para impedir a crucificação. Eles não podiam, pois o plano eterno e imutável de Deus precisava se cumprir integralmente. Naquela hora sombria e decisiva, o Filho estava, em um sentido profundo e misterioso, só. Em Mateus 27, versículo 46, Jesus clama do alto da cruz: "Eli, Eli, lama sabachthani", o que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste?" Este não foi apenas um grito de dor física excruciante, mas a expressão da experiência real do abandono divino, porque ele, sendo santo e puro, carregava sobre si o pecado acumulado de toda a humanidade. Deus Pai, em sua santidade e justiça perfeitas, ocultou sua face do Filho naquele momento. Os anjos, mesmo que desejassem ardentemente agir e aliviar o sofrimento de seu Senhor, não tinham permissão para tal. Sua missão naquela hora era assistir, testemunhar e em seus corações celestiais não uma adoração expressa com harpas e que adoração silenciosa e reverente como as que ecoam continuamente diante do trono celestial, mas uma adoração de reverência profunda, de joelhos dobrados diante do mistério insondável. Deus morrendo pelos homens, o Criador se entregando por suas criaturas. Teologicamente, embora não haja um relato bíblico direto de Miguel fisicamente presente ao pé da cruz, se ele sempre esteve presente nos momentos-chave da batalha espiritual e na defesa do propósito divino, sua presença espiritual ali, observando e adorando, faz todo o sentido. Não com a espada desembainhada para o combate, mas com os joelhos dobrados em submissão e adoração. Ele estaria adorando não um mártir humano, mas o próprio Deus encarnado que se humilhou até a morte, e morte de cruz. Seu gesto, imaginado mas teologicamente plausível, representaria não apenas sua lealdade inabalável, mas a rendição total do céu ao plano redentor de Deus. O Calvário foi o altar da vitória final, e a presença reverente dos anjos reforça o quanto aquele momento estava em perfeita sintonia com a vontade divina, assegurando aos escolhidos que sua salvação foi divinamente orquestrada. E se até mesmo os poderosos exércitos celestiais, liderados pelo arcanjo Miguel, se prostraram em reverência diante do Cristo crucificado,
O que isso nos diz sobre a insondável grandeza daquele amor e daquele sacrifício? Mas o que talvez poucos saibam ou reflitam com a devida profundidade é que, antes mesmo do clímax da cruz, os anjos já estavam ativamente ao lado de Jesus em sua agonia. No jardim do Getsêmani, quando Jesus suava gotas de sangue sob o peso esmagador e antecipado da cruz, um detalhe comovente e profundamente significativo é registrado pelo evangelista Lucas em seu capítulo 22, versículo 43. Então lhe apareceu um anjo do céu que o fortalecia. Esta cena é silenciosa, íntima, mas carrega uma densidade espiritual imensa. O próprio Filho de Deus, em sua humanidade vulnerável e angustiada, é confortado e fortalecido por uma criatura celestial. Quem era esse anjo? A Bíblia não revela seu nome, mas a profundidade desse momento nos convida à contemplação. Teria sido Gabriel, o mensageiro celestial, que anunciou o nascimento de João Batista e do próprio Jesus, agora presente para oferecer consolo? Ou talvez fosse o próprio Miguel, o grande príncipe e defensor do povo de Deus, que agora testemunhava em primeira mão o sofrimento indescritível do Salvador, oferecendo um suporte silencioso. Embora a identidade específica do anjo permaneça oculta nas Escrituras, o que importa verdadeiramente é o gesto, a ministração. Os anjos não estavam distantes ou alheios à agonia de Cristo. Sua presença ali reafirma que o céu não estava indiferente ao sofrimento do Filho. Essa não foi a primeira vez, nem a única, em que os anjos vieram ao encontro de Jesus para servi-lo. Após o extenuante jejum de 40 dias no deserto, onde enfrentou e venceu as mais sutis e poderosas tentações de Satanás, o evangelista Mateus registra: então o diabo o deixou, e eis que vieram os anjos e o serviram. Mateus 4:11. Aqui, novamente, vemos os anjos como servos atentos, prontos a confortar, a sustentar, a oferecer força nos momentos de extrema fraqueza humana do Deus-homem. Não era uma tarefa meramente simbólica ou uma presença etérea, mas uma assistência concreta, real, quase como se o próprio céu se inclinasse para amparar aquele que, sendo Deus, se esvaziou de sua glória por amor à humanidade. Mas há algo ainda mais misterioso e fascinante nesse envolvimento angelical. Por que os anjos, seres espirituais que vivem na glória refulgente do céu, que contemplam continuamente a face de Deus, ainda desejam ardentemente entender os mistérios profundos da salvação? A primeira epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 12, nos oferece essa janela surpreendente para o coração dos anjos. Coisas essas que anjos anelam perscrutar. As coisas que os próprios anjos anseiam observar e compreender são precisamente aquelas que dizem respeito à redenção dos seres humanos, ao plano de salvação elaborado por Deus. A salvação não é um roteiro previsível ou facilmente compreendido, nem mesmo para os habitantes celestiais. Eles conhecem o caráter justo e santo de Deus, mas a dimensão da graça, Deus morrendo pelos pecadores, ultrapassa os limites da lógica espiritual convencional. É algo que os fascina, que os intriga, que os move a observar de perto, com reverência e espanto, cada passo do drama redentor que se desenrola na história humana. Talvez por isso os anjos estivessem se preparando silenciosamente para aquele momento decisivo da crucificação, não com espadas desembainhadas para a guerra, mas com corações cheios de reverência e expectativa. Sabiam que algo imenso, algo de consequências eternas, estava para acontecer. E Miguel, aquele que guerreia incansavelmente por Deus e por seu povo, talvez estivesse ali, no Calvário, não primariamente como um combatente pronto para a batalha, mas como uma testemunha solene e reverente. Diante da dor indescritível do próprio Deus encarnado, só restava o silêncio, o luto respeitoso e talvez a postura mais nobre e adequada: ajoelhar-se.
não por impotência ou derrota, mas por uma empatia divina e uma reverência profunda diante do indescritível. Um gesto que ecoa nas tradições que retratam anjos cobrindo o rosto, não por medo, mas porque o amor que ali se derramava era intenso e sagrado demais, até mesmo para olhos celestiais. A cruz não foi um acidente trágico na história, nem o resultado imprevisto de circunstâncias políticas. Foi um altar divinamente preparado, o ponto focal do plano de Deus para a redenção. E os anjos, por mais elevados e santos que sejam, não são alheios a esse sacrifício supremo. Eles participam, não com ações visíveis aos olhos humanos, naquele momento específico da crucificação, mas com uma presença silenciosa, atenta e profundamente reverente, como quem compreende o preço incalculável da redenção sem jamais poder pagá-lo por si mesmo. E então, como ápice daquele evento cósmico, algo inesperado e profundamente simbólico acontece. Quando Jesus morre, o véu do templo, aquela espessa cortina que separava o lugar santo do lugar santíssimo, se rasga de alto a baixo. A barreira física e simbólica entre Deus e o homem cai por terra. Mas o que isso significa em sua plenitude? Quando Jesus entregou seu espírito e o véu do templo se rasgou de alto a baixo. Mateus 27:51. Algo muito maior do que um simples evento físico e localizado aconteceu. Aquele véu, bordado com querubins, representava a santidade intransponível de Deus e a pecaminosidade do homem, separando o Santo dos Santos, o lugar da presença manifesta de Deus, do restante do templo e do povo. Apenas o sumo sacerdote podia entrar ali, e somente uma vez por ano, no dia da expiação, levando sangue para fazer propiciação pelos pecados do povo. O fato de o véu ter se rasgado de cima para baixo indica uma origem divina para o ato. Não foi obra humana, não foi um acidente. Foi o próprio Deus declarando de forma dramática e inequívoca que, por meio do sacrifício perfeito de Cristo, o acesso direto à sua presença estava agora restaurado para todos os que se aproximassem pela fé. Era o fim da separação entre o Criador e a criatura, a inauguração de um novo e vivo caminho. O sacrifício perfeito e definitivo havia sido consumado. Mas será que esse rasgo no templo visível foi apenas simbólico? Ou haveria também um rasgo correspondente no mundo invisível, uma mudança real e profunda nas estruturas espirituais? A Epístola aos Hebreus, em seu capítulo 9, versículo 15, revela que Jesus se tornou o mediador de uma nova aliança, selada com seu próprio sangue. Se na antiga aliança os anjos acompanhavam os rituais do templo, guardavam a lei e protegiam a glória de Deus com temor e fogo, como no Monte Sinai, na nova aliança, inaugurada pela morte de Cristo, é perfeitamente razoável imaginar que o céu inteiro tenha presenciado esse momento como um divisor de eras, uma mudança de dispensação de consequências eternas. Miguel, como aquele que protege o povo de Deus e batalha incessantemente pelas causas celestiais, teria compreendido melhor do que ninguém o significado profundo daquilo. A ponte entre o homem pecador e o Deus Santo estava finalmente reconstruída, não com pedras e ouro, mas com a carne ferida e o sangue derramado do Cordeiro de Deus. A cruz se tornara a chave e o véu rasgado, a nova porta de acesso. Ajoelhar-se, para Miguel, não seria apenas um gesto de reverência, mas de reconhecimento exultante. O plano de redenção estava completo. Miguel, que lutou bravamente pelo povo de Deus sob a antiga aliança, agora se dobraria em adoração diante da consumação da nova aliança, não como um servo vencido ou obsoleto, mas como uma testemunha leal e exultante da fidelidade imutável de Deus. Ele é aquele que, segundo Hebreus 1:14, serve aos que hão de herdar a salvação. E agora a salvação estava manifesta, acessível, universal, oferecida gratuitamente a todos os que crescem.
Do outro lado dessa transformação cósmica, os reinos das trevas também não saíram ilesos. Colossenses 2,15, como já mencionado, nos mostra que Jesus, ao morrer na cruz, despojando os principados e potestades, os expôs publicamente ao desprezo, triunfando sobre eles na cruz. Não foi apenas uma vitória espiritual abstrata. Foi uma humilhação pública e um desarmamento do império das trevas. O véu rasgado também representou o colapso do domínio satânico sobre a humanidade redimida. Se Miguel se ajoelhou em adoração, Lúcifer e suas hostes caíram ainda mais em derrota e desespero. Aquilo que o inimigo pensou ser o fim, a morte do Messias, tornou-se a arma de sua própria ruína. A cruz foi o altar onde o amor desarmou o inferno. Esse momento selou mais do que uma aliança, selou uma realidade eterna. O que antes era apenas sombra e tipo, agora era substância e cumprimento. O que era símbolo e ritual, agora era sangue e sacrifício real. E no céu, talvez o silêncio reverente tenha sido finalmente quebrado, não por lamentos, mas por um cântico novo e vitorioso. O cântico do Cordeiro, que foi morto e reviveu, e é digno de receber o poder, e riqueza, e sabedoria, e força, e honra, e glória, e louvor para todo o sempre. Tudo o que vimos até aqui, desde a fidelidade de Miguel até o sacrifício de Cristo, revela uma verdade profunda e transformadora. A cruz não foi apenas o fim trágico de uma vida humana, mas o glorioso começo de uma vitória eterna, o ponto de virada na história da redenção. Miguel, o arcanjo, os anjos celestiais, o véu rasgado no templo, o silêncio das legiões de guerreiros divinos, tudo aponta para um plano soberano, muito maior e mais profundo do que os olhos humanos podem perceber ou a mente humana pode compreender plenamente. E agora, a palavra é com você. A salvação não veio pela força das armas, nem pela eloquência dos homens, mas pelo amor sacrificial de Deus manifestado em Cristo Jesus. Se até mesmo o mais poderoso guerreiro do céu, o arcanjo Miguel, reconheceu esse sacrifício com joelhos dobrados em reverência e adoração, o que nós aqui na terra, que somos os beneficiários diretos dessa graça insondável, estamos esperando para fazer o mesmo? A cruz é um chamado universal à rendição, à transformação, ao arrependimento e à vida eterna. Se esta mensagem tocou o seu coração de alguma forma, se despertou em você um novo senso de admiração pelo sacrifício de Cristo ou uma nova perspectiva sobre as provações dos escolhidos, curta e comente este vídeo ou texto. Compartilhe esta mensagem com alguém que você acredita que precisa ouvir sobre esse amor que move céus e terra. E se ainda não o fez, inscreva-se em nosso canal ou siga nossa página para continuar recebendo mais conteúdos edificantes como este. E antes de ir, pense nisto. Se os próprios anjos, seres de imensa sabedoria e proximidade com Deus, ainda buscam ardentemente compreender os mistérios da salvação, o que será que nós, em nossa limitação, ainda não enxergamos sobre a profundidade, a largura e a altura do amor de Deus revelado na cruz? Que o Espírito Santo ilumine nossos corações para contemplarmos essa maravilha.